na classe dos fariseus algumas tradições que sobressaíam o mandamento de Deus e muitas vezes invalidavam o mandamento de Deus para a família. Jesus Cristo disse que através da tradição eles desvalorizavam os pais deles, alegando, justificando uma oferta ao Senhor. E essa não era a vontade de Deus para o povo e para aquelas pessoas. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que se alguém quer ser discípulo dele, precisa amar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filhos e filhas, e até a si mesmo, não pode amar estas pessoas mais do que a ele. Mas em nenhum momento ele ensinou que nós devemos abandonar a nossa família. A família, ela é um projeto do próprio Deus. O próprio Deus foi quem disse, não é bom que o homem esteja só. O pecado, ele entrou na história humana através da família. Foi quando Eva e Adão entraram em uma concordância que eles pecaram contra Deus. Então a família, ela é muito importante dentro do projeto de Deus na história do homem, dentro do projeto de Deus na história da salvação. O Senhor Deus disse a Abraão, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu haverei de te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Em outras palavras, farei de ti uma grande família, um povo eleito, um povo separado. E assim Deus fez com Abraão e com a sua posteridade, através de Isaac. Então Deus, ele sempre atuou através da família. Quando ele quis resguardar um povo pelo dilúvio, ele guardou Noé e a sua família, os seus filhos, as mulheres de seus filhos e a sua mulher. Então, o projeto de Deus, ele sempre é para a família. E o diabo, ele quer destruir justamente a família. É nesse tempo que nós estamos vivendo, eu não sou o pai, eu vou falar mais para os filhos, mais para os adolescentes, os jovens. Nós estamos vivendo grandes ataques à nossa família. Nas faculdades, nas universidades, nos cursos, nas grandes empresas, no mundo, nas praças, nas festas. A família tem sido alvo de grandes ataques. Na própria política, a família tem sido tema de projetos de lei. Então o cristão, ele precisa sempre se voltar e sempre pautar a sua família, a sua vida através da palavra de Deus. Por que é que nós estamos sendo atacados em nossa família? Talvez você está me ouvindo aí e há alguém da sua família que está sob ataque, ou que está em rebeldia, ou que está vivendo tempos de crise. E essa palavra, as palavras de Cristo, a palavra do Evangelho, ela pode ser útil para você. Talvez você está passando por uma crise entre você e o seu esposo, ou entre seu pai e sua mãe, ou entre você e seus filhos. Talvez você está enfrentando divórcio. E a palavra de Deus vai nos ensinar. Possivelmente, o que eu vou falar não vai ser aquilo que você espera, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai nos ensinar muitas coisas. A Bíblia diz que as viúvas que não têm assistência familiar, elas devem ser assistidas pela igreja. Você vai ler em Atos 6 que a igreja, ela dava assistência às viúvas. Você vai ler em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que o papel do cristão e o papel da verdadeira religião é acolher as viúvas e os órfãos e manter-se incontaminado do mundo. Mas as viúvas que tinham família, que tinham parentes, elas deviam ser amparadas pelos seus próprios parentes. Era isso que Paulo estava falando em 1 Timóteo, capítulo 5. Se a viúva tem parente, a igreja não pode ser sobrecarregada. É a própria família que deve cuidar desta viúva. E eu quero falar sobre isso, cuidando da minha família, cuidando do meu lado, dos meus irmãos. Se eu não conseguir cuidar dos meus pais, se eu não consigo cuidar dos meus avós, se eu não consigo cuidar da minha mulher, do meu marido, do meu filho, dos meus netos, como é que eu vou cuidar do mundo?
Se eu não consigo evangelizar a minha mãe, se eu não consigo evangelizar os meus, como é que eu vou evangelizar o mundo? Foi feita uma pesquisa e a pesquisa analisava como as pessoas eram evangelizadas. E para surpresa, a maioria das pessoas conheceram a Cristo não foi através de um folheto, não foi através de um evangelismo, não foi através de uma cruzada. E isso tinha, e era importante no percentual. Mas a maioria das pessoas conheceram a Cristo através da família. Então perceba que a família ela não é apenas o núcleo de Deus. Ela é um canal de evangelização. Os teus familiares que não conhecem a Cristo, eles estão observando o teu procedimento. Eles estão observando a tua vida e através de você, através da tua vida, você está falando de Cristo. Então, a sua família, a sua vida, por mais que somente você seja cristão, ela é um canal de evangelização. A Bíblia diz em Hebreus 2, versículo 11, que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ora, a própria vida espiritual é comparada a uma família. Nós somos irmãos de Jesus. O nosso irmão mais velho garantiu a nossa salvação. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Mas eu não quero te dizer que existe família perfeita, porque não existe filho perfeito. Não existe mãe perfeita. Não existe pai perfeito. A própria Bíblia diz que as famílias dos grandes homens de Deus tiveram problemas. Leia sobre a família de Isaac. Jacó enganando, Jacó trapaceando, Rebeca, de uma certa forma, acobertando. Leia sobre José. José foi odiado pelos seus próprios irmãos. Leia sobre a família de Davi. Davi teve problemas profundos com seu filho Absalão. Davi perdeu um filho pelo seu próprio outro filho. Seu filho assassinou o seu irmão. Então a Bíblia está repleta de problemas relacionados à família. Abraão teve problema porque Agar deu luz a Ismael e começou a haver um atrito dentro de casa. Então ali era um problema familiar. Em Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz que Moisés ele entrou numa discussão com Zípora por causa do filho. Então era um problema familiar. Os grandes homens de Deus tiveram problema em suas famílias. Mas como é que eles conseguiram vencer os problemas? Como é que eles conseguiram lidar com os problemas? A Bíblia nos diz que eles se refugiaram em Deus. Que eles buscaram em Deus força. Que eles buscaram em Deus alento. Então o diabo, sabedor de que a família é a nossa base, é o nosso núcleo, ele ataca as nossas famílias. A faculdade, o marxismo, ele tem buscado desconstruir a família. Qualquer seguidor de Marx, um dos objetivos dele é destruir esse padrão de família que nós conhecemos, homem e mulher e filhos. Ele vai dizer, ele vai pregar, vai ensinar que isso é um padrão fundamentalista da sociedade patriarcal, da sociedade fundamentalista. E que isso precisa ser desconstruído. E o cristão, ele não pode, em hipótese alguma, aceitar isso. Porque quem constituiu homem, mulher, né, e a sua prole foi Deus. Quem constituiu a sua família foi Deus. E o diabo quer sugar a tua vida. O diabo quer minar os teus pensamentos, a tua paz, a harmonia do teu lar. Lançando sobre você setas, lançando sobre você pensamentos, lançando sobre você a depressão oriunda de um trauma na sua família, talvez de um abuso ou de uma agressão física. E o que eu quero te dizer é que, apesar de alguém da sua família estar vivendo estas crises, apesar de você ser um filho revoltado com o seu pai, que é alcoólatra, com a sua mãe, que não é cristã, que tem um péssimo testemunho, eu quero te dizer que através de você,
através de você que é cristão, que segue a Deus, a sua família está sendo abençoada. Você pode não perceber, você pode não observar, você pode não atentar-se, mas Deus está trabalhando através de você. Paulo diz em 1 Coríntios 7 que a mulher ela é santificada pelo marido e o marido é santificado pela mulher no convívio. Os filhos são santificados pelos pais. Então a sua família está sendo santificada quando você as entrega, quando você está em santificação, você está em consagração à sua família. E eu quero me dirigir aos filhos. Eu, como filho, quero falar aos filhos. Você não sabe a consequência de uma desobediência ao seu pai. Quando você desobedece ao seu pai, você está quebrando um princípio da lei e um princípio do evangelho. Lá na lei está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo, ele repete em Efésios capítulo 6 a mesma coisa. Olha o que ele diz. Efésios 6, versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Talvez você ache, pense que o seu pai, que a sua mãe são pessoas chatas, são pessoas que pegam no seu pé, que estão muitas vezes querendo o teu mal, que estão te chateando. Mas quando você está em desacordo com o seu pai e com a sua mãe, tudo na sua vida vai dar errado. A sua família vai se tornar um pé de guerra. Se você não consegue reconhecer o amor da sua mãe, se você não consegue perdoar o seu pai e a sua mãe, você nunca conseguirá viver bem nessa terra. Porque isso é um princípio de Deus. Isso o próprio Deus não abre mão. Então perdoe. Se há algo que entristeceu, se há algo que traumatizou você nos seus pais, eu estou aqui pregando, não vou falar como pai, porque eu não sou pai, vou falar como filho. Se algo nos seus pais tem causado dores, traumas, confusões na sua cabeça, perdoe. Perdoe seus pais e obedeça-os. Em Lucas capítulo 15, a Bíblia narra a história do filho pródigo. Aquele filho ele não tinha nenhum motivo para sair de casa. Ele decidiu, ele escolheu a sua herança e decidiu ir para uma terra distante. Olha, ele desonrou seu pai. Pedir a herança com o pai vivo era a mesma coisa de dizer que preferia que seu pai estivesse morto. E a Bíblia diz que o seu pai deu, de acordo com o que ele pediu. E ele foi para uma terra longínqua. E ele gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E quando ele se encontrou sem nada, ele apelou, ele buscou um trabalho, um serviço que era imundo. E naquele serviço imundo, ele sentiu fome, sentiu necessidade de comer. E ninguém lhe dava nada, ninguém lhe ajudava. E ele se lembrou da casa de seu pai. É claro que ali na parábola há uma referência à nossa perdição espiritual. Mas também está tratando de algo moral. Ele é um filho desobediente. Um filho que desobedece ao seu pai e que vive distante de seu pai, em desobediência, em rebelião, ele nunca irá prosperar. Ele tinha riquezas, mas perdeu tudo. Por quê? Porque ele estava em desobediência. Mas ele decidiu se redimir, ele decidiu voltar atrás e pedir perdão ao seu pai. E a Bíblia diz que o seu pai o perdoou e ele recebeu novas roupas, novos sapatos e ainda recebeu uma festa. Então, decida voltar atrás aonde você errou, com a sua família, com a sua avó, com o seu avô, com o seu padrasto, com a sua madrasta. Se algo tem impedido o relacionamento com a sua família, lembre-se do que Paulo disse. Se alguém não cuida dos seus, se alguém não assiste os seus, nem os de sua própria casa, ele negou a fé e ele é pior do que os descrentes. O que Paulo está dizendo é,
Antes de cuidar das coisas de Deus, eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar dos meus parentes. Não é que eu vou colocar eles à frente de Deus. Porque Jesus deixou claro que aquele que ama mais ao seu pai, a sua mãe, a sua irmã, ao seu filho, a sua esposa ou a si mesmo, mais do que a ele, não é digno, não é possível ser discípulo de Cristo. Mas Jesus está dizendo que se alguém quebra o mandamento da honra, ele está invalidando, ele está desobedecendo um princípio de Deus. A tragédia na família de Davi foi devido a Davi ter pecado, ter adulterado. Olha, começou em um adultério, começou em algo errado na família, e as consequências foram só se tornando mais trágicas. O filho matou o irmão que abusou da irmã. Então Davi viveu um drama familiar. Ele chorou amargosamente pela perda do seu filho Absalão. Então resolva consertar se há algo errado, se há alguma traição, se há algum ódio, se há alguma briga entre alguém de sua família, decida pedir perdão, decida voltar atrás, para que a sua família seja uma bênção de Deus. E o objetivo do diabo é atacar primariamente a família. Quando o diabo não consegue te atacar, ele vai atacar alguém da tua família. Porque ele sabe que atacando a família, ele vai estar comprometendo toda a família. Porque há um elo sentimental, há um elo emocional entre os familiares. E ele ataca através do homossexualismo, através do machismo, da ideologia de gênero, do feminismo. Ele ataca através da desobediência. Paulo diz em Romanos 1,30 que o homem depravado ele é desobediente aos pais. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que um dos sintomas de uma geração doente é que eles são desobedientes aos pais. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz que o pastor precisa cuidar primeiramente da sua casa. Ele precisa governar bem a sua casa. Porque se alguém não governar bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Então a família ela é o princípio de tudo. O meu culto começa na minha casa. Uma das coisas que Satanás atacou na vida de Jó foi os filhos de Jó. Uma das primeiras coisas que ele atacou na vida de Jó foi os filhos de Jó. Porque havia ali, além de algo espiritual, porque Jó apresentava os seus filhos a Deus, havia algo emocional. Quando Jó ouviu que os seus filhos foram mortos, ele caiu prostrado. Abalou-se o sentimento do homem. Jó era crente, mas Jó era um pai. Então, quando o diabo quer atacar a nossa vida, ele não vai apenas a nós, ele não vem apenas em nós, ele vem nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos parentes. Então, todas as famílias tiveram problemas na história da Bíblia. O filho pródigo foi um que teve problema. Foi feita uma entrevista com pessoas que viviam na rua. E o repórter ficou muito impressionado porque a maioria das pessoas que viviam na rua, elas tinham parentes e sabiam onde os parentes moravam, mas decidiram voluntariamente morar na rua e preferiram as drogas e os parceiros da rua do que a própria família. E a pergunta da repórter era o porquê disso. E sempre o porquê estava relacionado a algo sentimental, à falta de perdão, ao ódio, ao rancor, ao alcoolismo. Então, quando eu não perdoo alguém da minha família, quando eu não consigo viver em harmonia com a minha própria casa, nem ajudar, isso envolve também a ajuda financeira. Jesus estava dizendo que eles, para negar o preceito, negar a lei, eles diziam que o dinheiro que deveria ser
para a assistência dos pais ia ser a oferta a Deus. Então, você precisa acompanhar os seus pais, se financeiramente, se emocionalmente, se eles estão vivendo bem. Você precisa acompanhar a sua família, se eles estão passando necessidades. Desprezar os pais para Jesus era uma desculpa religiosa e algo condenável. Então, o nosso dever é cuidar, o nosso dever é proteger a nossa família, o nosso dever é sempre estar buscando o melhor para a nossa família. Na lista de Deus, primeiro está Deus, segundo está a família e depois o mundo, o trabalho, a igreja, os meus negócios. Tudo vem depois de Deus e da minha família. Pedro diz que se o esposo estiver brigado com a esposa, nem a oração dele é ouvida. Então perceba que o vínculo da família é algo até mesmo espiritual. Se eu estou em desacordo com a minha família, eu não consigo servir a Deus. Olha o que Salomão diz em Provérbios 11, versículo 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Salomão diz que a prosperidade faz parte da forma como eu vivo, como eu conduzo e me relaciono com a minha família. Em Provérbios 17, 6, ele diz que a glória dos filhos são os pais. Em Provérbios 23, 22, ele diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Em Provérbios capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, deixa eu abrir aqui. Provérbios 1, versículo 8, ele ensina dessa forma: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. O próprio Salomão, ele aprendeu com Davi. Ele ouviu de Davi e aprendeu a sabedoria do seu próprio pai. Em Provérbios 4, está escrito assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer discernimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Olha o que ele diz sobre o pai dele, Davi. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E aí ele continua dizendo, ele aprendeu com seu próprio pai a buscar, a amar, a adquirir a sabedoria. Então, uma palavra de Deus para nós que queremos viver em família, devemos ouvir, amar, obedecer. Né? Paulo diz que é no Senhor. Né? Você não vai obedecer dentro daquilo que é contra Deus, mas naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Você deve sim obedecer, deve honrar, deve amar, deve gozar a sua família para que você tenha uma vida em paz. Talvez, eu já vou aqui encerrar, talvez você esteja vivendo crises aí e não sabe como lidar. Né? Talvez o seu pai, sua mãe, está agindo de uma forma que está lhe entristecendo, que está lhe desfavorecendo, ou seu filho, ou suas filhas, que está afastado do caminho do Senhor, da igreja, está caminhando num caminho que você não ensinou. Então, saiba lidar. Se é um adolescente, principalmente o adolescente, ele é muito conturbado, ele passa por muitas confusões mentais. Então, esteja presente, converse, dialogue, né? Discipline dentro